com esses recursos do Fundeb, em hipótese alguma. Efetivação de pesquisas que não estejam vinculadas. Percebam que a gente está fazendo todas as negativas em relação àquilo que a gente sinalizou como possibilidades de gasto desse recurso do Fundeb. Então, a efetivação de pesquisas, né, em instituições, a efetivação de pesquisas, desde que não estejam vinculadas às instituições de ensino, né, que não tem uma relação direta, óbvio, isso não vai poder ser financiado com recurso do Fundeb. Então, vamos supor que um professor, né, sei lá, da iniciativa privada, que trabalha para uma escola de iniciativa privada, queira, né, conhece o prefeito, conhece o gestor, e ainda que ele faça a sua parte, que também é importante, só que na iniciativa privada, ele não pode utilizar desse recurso do município. As subvenções, né, as transferências que o governo faz à iniciativa privada, pública, de caráter assistencial, desportivo ou cultural, isso também não é o foco do Fundeb, não está vinculado à educação básica. Isso aqui está vinculado à cultura, está vinculado a lazer. O objetivo do Fundeb acaba sendo desvirtuado. A formação de quadros especiais de servidores. O Fundeb não está aí para a formação de quadro especial de servidor. Ele deve qualificar o servidor do município, o professor do município. Ok? Realização de programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. Então, o que seria isso? A gente tem aqui, seria na verdade o pagamento de despesas alimentares, por exemplo, a merenda escolar, assistência médica, assistência odontológica a essas crianças, assistência farmacêutica, um atendimento psicológico, né? Na maioria das vezes, algumas crianças têm problemas dentro da sua própria família, né? São crianças que às vezes vêm na escola um refúgio, um ambiente novo, né? Alguns problemas familiares. Então, atendimento psicológico, ainda que a gente tenha essa preocupação, infelizmente, não é objeto de gasto do Fundeb, certo? Assistência social também não. Aí a gente vai ter uma aula específica de assistência social, de saúde, e isso aí sim vai ser financiado com os fundos vinculados à área social, à área de saúde. Realização de obras públicas de infraestrutura além dos limites da rede escolar. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, você não falou há pouco que a realização de obra pública, financiamento, construção de prédio, isso pode ser financiado com recursos do Fundeb? Claro, vocês têm toda a razão. Confirma exatamente o que eu falei há poucos instantes. Só que nesse caso não podem ser financiadas as obras públicas de infraestrutura além da delimitação geográfica da escola. Ou seja, a gente tem aqui uma escola e lá na frente, 30 quilômetros depois, você quer construir uma outra obra pública dizendo que tem uma vinculação com aquele ambiente educacional. Então, fora desses limites da rede escolar, o recurso do Fundeb ele não pode ser utilizado. Remuneração de pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em desvio de função ou em ensino de atividades alheias à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Já falei aqui também, vocês podem questionar de novo. Professora, a senhora não disse que 60% dos recursos são destinados especificamente com a questão da capacitação, remuneração de professores, incentivo ao professor para que ele possa fazer um bom trabalho? Óbvio, só que aqui são profissionais da educação e demais trabalhadores, entenda-se técnicos, administrativos, desde que estejam desvinculados da atividade fim. Atividade fim, nesse momento, entenda-se a atividade de educação, promoção, né, do bem-estar social via qualificação dessa clientela. Investimentos com rádio, TV educativa, construção de bibliotecas, museus, quadras poliesportivas, né? O que é que pode ser feito? Pode ser feito um incremento em termos de, até a própria criação de uma biblioteca dentro do colégio, isso pode. Mas você construir, por exemplo, uma biblioteca pública, ainda que ela tenha a sua preocupação social, isso não pode ser feito com recurso do Fundeb.
Desapropriação de áreas de acesso às escolas, também não. Pagamento de proventos a inativos, aposentados, pensionistas. Eu posso pagar essas pessoas com recurso do Fundeb? Não. Isso aí quem paga é o recurso do Tesouro. Recurso esse vinculado a Estado, vinculado à União e vinculado especificamente ao município. E, de acordo com a norma legal, a resolução do TCM 1251, a gente tem ainda quaisquer outros dispêndios que, após exame da documentação respectiva pelo TCM, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, do Estado da Bahia, se revelarem sem amparo da legislação pertinente. Então, mais uma vez, nesse momento, eu chamo a atenção para você, telespectador, caro aluno que está aí do outro lado, que toda quinta-feira tem essa obrigação de construir o conhecimento aqui e se responsabilizar e se tornar cada vez mais capaz, cada vez mais fiel à regulamentação, à execução da despesa pública, a perfeita alocação desse recurso público, que é fruto do pagamento do tributo de impostos que eu pago, que você paga, que todos nós pagamos na condição de cidadãos. Então, pergunto ainda para vocês, como é que será feito o acompanhamento e o controle da gestão dos recursos do Fundeb? Essa outra transparência, ela tem uma preocupação, digamos, um tanto quanto mais social. A preocupação com o lado social. Até então a gente está falando de normas, falando de regras, de técnicas, de um regramento próprio para a execução dessa despesa, mas a gente não pode perder o foco de que tudo isso vai culminar num desenvolvimento, numa resposta, melhor dizendo, da perfeita alocação desse gasto público em forma de fruto que vai contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento do seu município, você que está aí do outro lado. Então, esse acompanhamento e esse controle, além do próprio Tribunal de Contas dos Municípios, que faz esse controle concomitante e posterior, o próprio município, de acordo com a legislação do Fundeb, a Emenda Constitucional 53 de 2006, assim como a Lei 11.494, ela nos diz que será exercido por um conselho municipal, por um conselho que vai ser criado pelo próprio município, cujas atribuições e constituição serão por ela própria, ou seja, por essa lei própria do município, ele será definido esse controle. A gente tem aqui ainda o próprio TCM, lá no seu artigo, a própria resolução do TCM, me permitam, lá no seu artigo 1251, a própria resolução do TCM, a 1251, no seu artigo 21, nos diz também que esse acompanhamento social, ele vai se dar através de relatórios mensais, através da apresentação de relatórios mensais sobre o cumprimento dos índices de aplicação estabelecidos na legislação específica. Isso aí pode ser consultado no próprio site do tribunal, na própria legislação, na própria lei do Fundeb, no próprio site do Ministério da Educação do Governo Federal. Bom, enfim, caros alunos, eu trago aqui agora, quais são as vantagens, essa nossa aula de hoje, vocês já perceberam que toda ela foi pautada na preocupação com o controle do município. Então, quais as vantagens desse controle para o município? Controle e a própria questão da transparência, a transparência do gasto público, você oferecer